Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já tô com saudade, viu? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, vamos para nossa aula 2. Peguem a apostila Aprender Sempre, abram na página 31. Aula 2. Por que os textos são produzidos? O objetivo da aula é analisar os contextos de produção, circulação, recepção de práticas com as diferentes linguagens. Vamos lá, gente. Questão 1. Releia o texto apresentado na aula 1, 6 mulheres que abalaram o mundo da ciência, e responda. Gente, aquele texto que nós falamos sobre duas mulheres importantes, que era a Mary, que foi descobridora aí de elementos químicos importantes, como polônio e rádio, que também teve várias experiências e descobertas na área da radioatividade, e a Niede, arqueóloga, que também descobriu importantes lugares arqueológicos aí com informações muito importantes para a história. Então vamos lá. Em que veículo o texto foi publicado? Vocês devem lembrar, né, gente, que ele era de um site ali, a gente conseguiu, né, olha lá, o texto foi veiculado pelo jornal Joca, de São Paulo, tá? No nosso caso, a gente adquiriu por meio do site. Vamos lá, meio, então, o veículo, né, de publicação. Vamos para o B. O veículo de circulação é bastante conhecido do público? Gente, esse jornal eu particularmente não conhecia, tá? Aqui a apostila traz uma resposta aqui, ó. Trata-se de um jornal bastante conhecido pelo público infanto-juvenil, por ser um jornal específico para essa faixa etária. Particularmente, eu não conheço, tá? Então, se vocês quiserem colocar que vocês também não conhecem, não tem problema. Que tipo de autor escreveu? Provavelmente a equipe do Jornal Joca, cuja o nome não é citado. De fato, não existe a autoria, ou seja, o nome de uma pessoa que tenha escrito o texto, tá? E o texto ele é identificado como escrito pelo Jornal Joca. Normalmente, esses jornais mais atuais, eles têm uma equipe que vai entre si, fazendo as pesquisas, juntando e criando um texto em comunidade aí, né, em coletivo, tá? Então vocês coloquem aí pela equipe do Jornal Joca. Qual é o assunto principal abordado no texto? Aqui a apostila traz assim, as conquistas profissionais de duas mulheres que marcaram a história do mundo. Sim, esse é o assunto principal, tá? Lembrando que eu já expliquei para vocês a diferença entre assunto e tema, tá? Em algumas aulas anteriores. O assunto, ele trata de uma informação mais ampla do texto, né? Mais geral. E o tema traz algo mais específico, tá? Então, o geral do texto vai falar sobre as conquistas profissionais dessas duas mulheres que marcaram a história do mundo. Bom, o texto é atual ou ultrapassado em relação à data de publicação? Bom, ele é de 2020, portanto, ele é atual, né? E a resposta da apostila ela propõe o seguinte: o texto não é ultrapassado, tendo em vista o contexto em que foi trazido pelo jornal, que foi com a proximidade ao dia em que se comemora o Dia das Mulheres. Então, a proposta do jornal foi trazer duas grandes mulheres do passado, né? Elas são do passado, mas o texto é presente, tá? Mas eles vieram trazer duas mulheres do passado para dizer que a mulher avançou e conquistou seu espaço ao longo da história. F. Para que tipo de leitor o artigo se dirige? Aqui na apostila diz que o texto é destinado ao público do jornal Joca, juvenil, porém, eu concordo, pode ser direcionado a público adulto também, tá? G. Que importância essas informações podem ter para esse leitor? Puxa, né? Lembra que eu falei? O que o texto expositivo, informativo, ele contribui? Ele contribui para o conhecimento das pessoas, né? Para que elas
tenham uma compreensão melhor de si mesmas, né? Então, olha lá, as informações trazidas ao leitor são informações importantes acerca de mulheres que enfrentaram os desafios de suas épocas, mas conseguiram destaques mundial pelas ações que desenvolveram no campo profissional. Então, eu como mulher, quando leio um texto desse, fico muito satisfeita em ver que as mulheres no passado lutaram, né, para ter o seu espaço também, né, na educação, no estudo, na pesquisa, de forma que hoje nós mulheres, enquanto mulheres, também podemos fazer isso. Né? Vai depender do nosso esforço. Continuando, você conhecia a história dessas mulheres? Considerando os resultados da pesquisa solicitada na aula passada, que eu falei para vocês que não precisaria fazer, né? Mas agora eu solicito. Quais outras mulheres você citaria que revolucionaram o mundo com suas descobertas? Então, gente, eu gostaria de dois nomes, tá? Conversem entre vocês aí, façam uma pequena pesquisa e coloquem para mim 2 nomes aí de mulheres que revolucionaram o mundo com suas descobertas. Ó, eu vou contribuir também, né, que eu fiz uma pesquisa e eu vou falar uma mulher aqui, tá? Gostei dessa mulher, que chama-se Carrie C. Crosby, que ela inventou os sutiãs modernos. Graças a ela, nós não precisamos usar espartilho. Então, olha lá, aos 19 anos, Carrie se ficou irritada com o seu espartilho durante a preparação para um baile e pediu para que sua empregada buscasse outros materiais como lenços de seda, cordão, fita e uma agulha de linha. Foi quando então ela inventou o sutiã que conhecemos hoje. Ainda bem, né, gente? Porque olha, meninas, imaginem a gente tendo que usar espartilho, não ia ser nada fácil. A invenção foi patenteada pela jovem em 1914, batizando o produto de sutiã sem encosto, e iniciou a sua empresa, Fashion Farm. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.